Então, oficialmente, boa noite, mulheres, sejam muito bem-vindas. Hoje é um dia para lá de especial, né? Vocês estavam falando tanto de vendas, de vendas, de vendas. Ai, não estou vendendo, ai, não estou vendendo. Ai, as vendas estão ruins, ai, essa crise. E aí temos quem? Um especialista em vendas. Então, vamos resolver e entender o que que é que a gente está travando aí nesse processo de vendas. Então, Li, muito obrigada, seja muito bem-vinda à Rede Mulherada. É uma honra ter você aqui hoje, com seu conhecimento, com a sua simpatia. E a casa é sua, fica à vontade. Muito obrigada, Fabi. Boa noite, mulherada da Rede Mulherada, que lindo. Eu amo estar perto de gente, eu gosto de gente, eu gosto de mulher, eu gosto principalmente de mulher que quer mudar o mundo. E primeiro o mundo dela, a realidade dela, né? Porque a gente fica querendo consertar o mundo lá fora, mas a mudança começa aqui. Então, para mim é um privilégio estar aqui. Estou muito feliz, gosto disso, estou, assim, faço isso por amor também, é o meu negócio, mas eu estou aqui muito feliz mesmo, quero depois estreitar relacionamento com vocês, conhecê-las um pouquinho mais, e desde já me coloco à disposição para aquilo que for possível, necessário, e o que não for, a gente encontra uma forma e busca naquele que tudo pode fazer e nos inspirar para a gente conseguir fazer, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Eu não, acho que eu não estou autorizada. Você libera aí para mim? Fiz um material para a gente. A Fabi comentou dessa dificuldade, desse desejo, dessa necessidade da gente aumentar, né, as nossas vendas, né, aquilo que a gente... Opa, aconteceu aqui. Deixa eu arrumar aqui. Aumentar os nossos resultados, né, que a gente precisa aí dar uma melhorada, um avanço nisso. Ih, gente. Vou parar, vou começar de novo. Aqui. Toda vez que eu faço no Zoom, eu tenho uma dor de barriga. Porque o Zoom, ele é diferente do que eu estou acostumada a fazer. Coisa falar aí. Você usa qual? O Teams? Eu uso o Meeting. Ah, tá. O Meet, E aí, o meu computador, ele não deixa, ele não gosta muito que eu faça isso aqui, não. Deixa eu ver de novo aqui onde que eu vou fazer. Ele está me dando que só o host... Não, você me colocou já de co-host, Ok. né? Olha lá, mas ele não está me deixando. Ó, eu coloco o share screen. Vamos ver agora. Ó, eu vou deixar você com acesso total. Vamos ver se vai. Foi. Tá. Vou fazer de novo aqui, então. Deixa eu achar agora onde está meu material. Tá aí, socorro, não acho. Aqui, ó, não tem o meu material. Ele está aberto aqui no meu desktop, ó, share. Vamos ver se agora ele entrou. Vou para cá. Estão vendo? Sim. Apareceu aí? Apareceu. Ótimo. Pronto. Quem disse que eu não consigo com o Zoom? Não é? Imagina, minha filha, eu vou até o fim. Vou até conseguir. Porque, segundo minha filha, a vida não é um morango, né? Não é um morango. A gente não é assim facinho, não. A gente vai avançar e vai conseguir. Vocês estão aqui do meu ladinho para eu ver vocês. Caso alguém mande o chat, depois a gente vai ver. Eu deixei um momentinho para pergunta, tá? Então, se você quiser anotar aí do lado, ou se for muito importante, levanta a mãozinha
que a gente para aqui numa hora, num raciocínio, e eu respondo você, tá bom? Então, eu pensei da gente falar sobre como a gente se comunicar melhor para ser um pouquinho mais interessante e vender mais, que é uma das formas que a gente consegue esse resultado de vender. Tem um monte de gente fazendo as coisas que a gente faz. Eu não conheço muito o negócio de vocês, à medida em que vocês quiserem contando aqui no chat para mim o que vocês fazem. Então, quantas pessoas tem fazendo e vendendo a mesma coisa que a gente faz e que a gente vende? Ainda mais depois da pandemia, que todo mundo, a maioria veio para o digital. Então, tem muita gente começou a vender e fazer outras coisas com um meio de renda que perdeu o emprego, ou um meio de renda extra, ou descobriu que o digital funciona e pode fazer com que você tenha mais resultados. Então, quantas pessoas não fazem a mesma coisa que a gente faz? Então, como é que a gente vai se destacar? Por que vão escolher a mim? Por que vão escolher o meu produto? Por que vão optar por comprar de mim? Tendo muita oferta, tendo muitas pessoas fazendo a mesma coisa. E aí que a gente precisa entender que é essa interessância, é esse desejo, ou curiosidade, ou uma forma diferente de apresentar e vender, entregar o seu produto ou o seu serviço, independente do que você faça, além do seu produto. Entregar aquilo que todo mundo fala, que é uma experiência, entregar algo diferenciado, que faz com que a gente, além de vender mais, até pare de brigar por preço. Imagina, gente, fala se não seria maravilhoso a gente já não brigar mais por preço, né? Ah, não, vender, sabe? Não, faço isso. Ah, tem gente que vende mais barato. Não, não vendo, não quero preço, porque eu sou diferenciada, eu sou aquilo que eu promovo e vendo para você é diferente. Então, as pessoas já começam a perceber isso e falam, não, eu quero pagar o que for, que custar de preço mesmo, porque eu vejo valor no seu produto e valor no seu serviço, na sua entrega. Estou vendo aqui que a gente tem, que vende lingerie, pijama, sex shop, tem consultora de imagem e estilo, e quantas pessoas não vendem a mesma coisa que vocês, né? Então, a gente vai aprender hoje, dar um start de como se comunicar um pouquinho melhor, como se tornar interessante, e aí, como resultado, vender mais, tá bom? Olha só, todo movimento que a gente for falar de comunicação, tudo acerca de comunicação, primeiro tem que começar com a gente. Não adianta eu tentar e pensar em como falar melhor, em como me conectar melhor com as pessoas, se eu não tenho esse processo um pouco mais já desenvolvido comigo mesma. Tudo começa em você, ou tudo começa em mim, de perspectiva ali que a gente está colocando. E como eu me comunico? Como é que as pessoas estão entendendo? Como é que as pessoas estão visualizando, vendo o que eu falo, o que eu expresso? Porque, na verdade, tudo comunica. Tudo. Esse quadradinho aí de vocês, que vocês estão aí, ó, nas telinhas de vocês, tudo tem uma imagem, tudo tem uma mensagem, tudo está informando alguma coisa para aquela pessoa que, se a gente está falando aqui de vídeo, de internet, de usar as redes sociais como negócio, tá? Tudo comunica. E o que é que eu estou comunicando? O que é que está passando de mensagem para essa outra pessoa? Antes, perguntei aqui, acho que foi para Magali, onde ela estava, se estava em casa, se estava trabalhando. O que você está fazendo agora? Coloca aqui no chat para mim. O que cada uma está fazendo agora? Tem gente fazendo janta, servindo janta para criança? Tem gente ali ajustando as coisas porque ficou o dia inteiro trabalhando e agora está em casa? O que a gente está fazendo agora? O que eu queria que você pensasse agora é de pegar esse tempinho para você, separar esse tempinho aí para você e ficar com um pouquinho trabalhando e assistindo a live, Joyce, muito bem. Trabalhar para você nesse tempo. Lembra que eu falei? A comunicação começa primeiro com você, se olhar primeiro para você. Tá só na live, Márcia, muito bem. Por que eu quero que vocês entendam? Existe um processo desse aprendizado que a gente vai começar hoje e eu quero dizer onde que a gente está. Olha só. Quem sou eu que estou aqui falando com você? Meu nome é Lilian Vieira, eu sou advogada de formação e sou especialista em comunicação, expressão e oratória. Eu me formei, eu não vou falar a quantidade de anos, porque senão vocês são boas de matemática, estou brincando. Eu me formei lá atrás em Direito,
sempre fui apaixonada, gosto muito da ciência do direito, mas eu tinha uma paixãozinha antiga que é a comunicação em geral. Eu fui modelo quanto mais nova, eu fiz teatro amador, eu sempre gostei, eu sempre fui a pessoa que nunca teve medo de aparecer, nunca tive vergonha, nada. Eu sempre gostei do palco, sempre gostei de estar em evidência, então as artes e a comunicação em geral era nato para mim. Eu tive o privilégio de, há mais de 12 anos atrás, largar o direito, deixar a atividade do direito e vir para a área da comunicação, que foi sempre a minha paixão. Eu falo que teve um privilégio mesmo, porque fazer essa transição de carreira para aquilo que você ama é um presente, né? Então, eu honro muito isso mesmo. E aí, desde 12 anos atrás, eu venho desenvolvendo a minha comunicação e desenvolvendo pessoas. Aí você pode perguntar já de cara para mim, mas espera aí, você falou que não tinha vergonha, você falou que você sempre gostou de aparecer, você sempre, né, não teve vergonha. Eu falo que se eu participei de 10 formaturas, 11 eu fui oradora. Eu era a primeira aluna que levantava a mão para responder. Trabalho da escola, eu queria aparecer. Por que você foi desenvolver a sua comunicação, mesmo não tendo vergonha? Porque ser uma faladeira, ser alguém que gosta de falar, que não tem medo e vergonha, não me fazia ser uma pessoa que sabia se comunicar de forma correta. Então, mesmo os perfis que têm habilidade, que têm mais facilidade para conversar, que porventura não tenham vergonha, a gente precisa elaborar a nossa comunicação. Preciso ajustar, porque falar muito não significa comunicar bem. E aí eu venho ao longo desses 12 anos me treinando e passei a compartilhar aquilo que eu sei com as pessoas. E eu faço isso desse jeito aqui que eu estou apresentando para vocês agora. Hoje a gente está aqui eu chamei de web aula, a gente está aqui num encontro, tive o prazer de conhecer a Fabi, me ofereci para estar aqui e ensinar a vocês aquilo que eu sei, que eu aprendi, eu aplico para mim, né? Na sequência, a gente pode pensar num lugar, num momento, num encontro presencial, que a gente possa fazer isso e aplicar treinamentos, técnicas práticas. Hoje a gente vai expandir mais a consciência. E aí eu tenho formações, mentorias e a consultoria. Esse é o jeito que eu trabalho e ofereço o meu produto e o meu serviço. Como eu falei, nessa web aula, hoje a gente vai expandir um pouquinho a consciência. Expandir um pouquinho o que a gente entende sobre ser comunicadora. E não só uma pessoa que fala muito, que sabe falar e, porventura, não tenha medo e vergonha, tá bom? A gente vai aprender a entender o que é comunicar, que nós somos VIP. Quão importante nós somos, quanto importante, né, o nosso produto, quanto com zelo e dedicação eu entrego e vendo o meu produto ou o meu serviço. Porque não adianta só você ser, nós precisamos parecer ser ao lado daqueles, aos olhos daqueles que, porventura, serão os nossos clientes, as nossas alunas, os nossos pacientes, independente da área que você atue. Não adianta nada você ter um ótimo de um produto nas mãos, maravilhoso, perfeito, lindo, que transforma, que é além de um produto, se a pessoa não souber esses detalhes. Então, você não precisa, não basta ser, você precisa parecer ser. Então, como que a gente faz isso? Qual é o segredo para a gente se tornar, então, mais interessante, chamar a atenção dessas pessoas diante de tanta escolha, de tanta oferta, de tanta proposta que a gente tem ali, e a pessoa entender que, além de eu ser uma boa profissional e ter um bom produto ou um serviço, eu estou parecendo que ser, é verdade, olha só, ela me parece que tem um bom produto, sim, parece que ela é autoridade no assunto, nossa, parece que falar de consultoria de imagem e beleza é com ela, fala com uma autoridade, fala com uma propriedade, nossa, me ensinou em um videozinho dela que eu assisti, me caiu a chave, virou a chave, né? Então, como que a gente faz isso? Como que a gente consegue? E qual que é o segredo? Primeiro passo que a gente vai falar hoje. A gente precisa aprender o que é ser carismática. O que é ter um carisma. Como que eu me torno mais interessante? Quando eu tenho carisma. Quando eu sou carismática. A palavra carisma, ela vem lá do grego, carisma, com K e H, que significa graça ou favor. Ela sempre foi atrelada a uma pessoa que possui um conjunto de qualidades que o caracterizam como um sujeito notável, admirável,
fascinante aos olhos dos outros indivíduos. Então, quem tem carisma é alguém admirável. Quero que vocês procurem aí na mente de vocês, no coraçãozinho aí de vocês, quem que vocês já conheceram na vida que vocês falaram, ah, fulano é carismático. Ah, esse aqui. Quem que você já viu que parece ser notável, admirável? Nossa, aquela pessoa é fascinante, incrível, por algum motivo, não importa qual motivo, nós vamos aprender 3 elementos, como a gente faz para ser mais carismático, tá? E quem é essa pessoa? Aquela pessoa que, quando chega numa festa, a festa está garantida, a animação, um lugar mais agradável. Começa a pensar aí, a gente vai elaborar nos elementos do carisma, a gente vai começar a entender o que essas pessoas têm, o que tem que eles são carismáticos, tá bom? Eu trouxe aqui um dos meus pilares, como é que eu trabalho isso nas minhas alunas, tá? Eu gosto dos 2 pilares, verdade mais estratégia. É assim que eu trabalho. Por quê? Porque não adianta nada você... eu não sou carismática, né? Eu não sou fofinha. Não é ser fofinha. Não sou muito delicada. Não é ser delicada. É ser, de alguma forma, mais interessante, notável aos olhos dos outros. A gente vai entender como que a gente pode elaborar isso de forma assertiva. Então, é você. A gente precisa buscar primeiro conosco a nossa verdade. Como é que eu gosto de falar? Como é que eu sou naturalmente? Como é que é o volume da minha voz naturalmente? Como é que eu fico mais à vontade ainda? Essa é a sua verdade. Só que a verdade sozinha, sem uma estratégia, ela é ingenuidade. Quando eu não penso de forma intencional onde aplicar quem eu sou e o que eu quero comunicar, ela vira ingenuidade, ela não me vai trazer resultados. Eu só estou sendo autoral, natural, só estou sendo eu mesma. Agora, quando eu tenho consciência das estratégias, de como funciona o ser humano, de como as outras pessoas se relacionam melhor, como elas gostam de se conectar com as pessoas, o porquê que existem pessoas que são assim, notáveis, essas que você já pensou, o que acontece com elas? Essa estratégia aliada à sua verdade é que vai fazer você ficar mais interessante e se tornar única. Aqui tem uma evolução desde quando eu comecei a me profissionalizar na área da comunicação. Essa primeira aqui eu estava num estúdio de gravação, onde eu tirei meu DRT para apresentadora de programa de televisão. A gente passou ali 8 meses só estudando todos os tipos, e aí vim evoluindo, vim encontrando a minha verdade e aprendendo, testando e aplicando estratégias. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Para a gente saber que não dá, de maneira nenhuma, a primeira verdade que a gente tem sobre o carisma é que a gente não consegue, de uma hora para outra, criar nada. É um processo de evolução. Primeiro passo é a consciência, é o que a gente vai fazer aqui hoje. Eu preciso tomar conhecimento que existe isso e aplicar uma ou outra estratégia à medida em que eu vou avançando. Isso aqui foram anos, no mínimo 12 anos aqui, para a gente elaborar um perfil onde hoje eu colho resultados acerca dessa evolução. O estudo da carisma, tudo bem até aqui, meninas? Eu gosto de falar, viu? Então, qualquer coisa, vocês gritam aqui e falam, Lilian, para, volta. Eu amo esse assunto, se deixar nós vamos até meia-noite, não vamos não fica preocupada, mas qualquer coisa gritem aqui, tá? Então, vou continuar. O estudo do carisma, o estudo dessa interessância, não foi uma coisa que eu achei e que eu entendi. Eu trouxe aqui 2 bibliografias para mostrar para você que existem pesquisas, existem livros, existem cientistas estudando isso, tá? Trouxe o primeiro aqui, que chama O Mito do Carisma, que é da Olivia Fox, e uma outra bibliografia que eu tenho como base também é esse aqui, ó, O Poder do Carisma, do Eduardo Chiniachini, tá? Então, se vocês quiserem depois, me manda um direct lá no Instagram, ou eu mando para a Fabi o nome dos livros, caso alguém tenha o desejo, não sei quem é doida por livro aqui que nem eu, tenha o desejo de aprofundar um pouquinho mais, tá? Vou contar para vocês, quem conhece essa mulher maravilhosa aqui? Linda, né? Lindíssima. Infelizmente, né, morreu cedo e de forma tão trágica, mas é um ícone do carisma, e a gente tem uma história interessante para falar, para contar da Marilyn, por quê?
Quando a gente olha a questão do carisma e já começa a olhar alguns comunicadores que têm muito carisma, a gente já acha que é só reservado para pessoa famosa e para pessoas muito importantes. Quem sempre achou que carisma é assim? Ah, tem que estar na Globo, tem que aparecer em algum lugar de evidência para a gente entender que é carismático. Então, é só reservado para pessoas famosas e importantes, tá? Eu vou contar uma história da Marilyn e vocês vão entender por que eu falei isso de só ligado a pessoas famosas e importantes. É muito interessante a gente ver esse lado do carisma, porque senão afasta de nós a possibilidade de nós sermos carismáticos. A Márcia assistiu o documentário. Eu não sei, onde tem esse documentário? Já saiu, será? É o filme, né? É o filme, Thaís? Já saiu? É o filme. Eu quero... Na Netflix. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu vi o trailer, eu não sabia que já tinha saído. Vou assistir, então. Obrigada aí pela dica. Então, o que aconteceu? Deixa eu te interromper só um minutinho. Claro. Agora eu vou pedir para você me colocar como call-host, porque tem gente tentando entrar e acho que para você vai ficar aparecendo. Se tiver alguém aparecendo para você que está querendo entrar, que você libera para mim. Eu posso admitir, tá? Tá bom. Pode. Aí, se te atrapalhar alguma coisa, você... Tá? Obrigada. Quando aparecer aqui, eu admito, não tem problema. Então, eu vou contar a historinha da Marilyn, tá? A Marilyn é essa mulher conhecida pelo mundo todo como essa ícone sensual, né? Ícone sexy, uma mulher muito fina, muito elegante e muito sexy. E o que acontecia com ela? Ela tinha esse poder de carisma e ela desenvolveu uma técnica onde ela ligava e desligava o carisma dela a hora que ela quisesse. Isso foi comprovado num dia onde um fotógrafo chamou ela para fazer uma sessão de fotos no metrô de Nova York. Só que daí ele falou, cara, eu não vou conseguir fazer com essa mulher. Não vou conseguir, porque imagina, eu levar a Marilyn Monroe para o metrô de Nova York, vai ser um demônio. Todo mundo vai querer chegar perto dela, todo mundo vai querer tirar foto com ela, todo mundo. A gente vai precisar, vai custar muito caro, porque eu vou precisar de polícia, de reforço, de segurança, vai dar muito trabalho, eu acho que eu vou desistir. E ele comentou com ela, eu queria muito fazer essa sessão de fotos com você, mas eu acho que eu não vou conseguir, porque vai ficar muito difícil. Ela falou assim, não, podemos, para quando que você quer? Vamos marcar para tal dia. E o cara, com medo, falou, mas como? Ela falou, vamos, eu vou te mostrar como é que pode se fazer. Eles foram, ela não se fantasiou de nada, não colocou peruca, não colocou chapéu, não colocou óculos, nada. Ela foi de Marilyn mesmo. E eles foram de táxi até a estação do metrô, eles andaram de metrô, eles andavam de um lado para o outro, escolhendo quais eram as cenas que eles iam fotografar, e ninguém nem se tocou, nem olhou para ela e viu que ela era Marilyn. E o fotógrafo falou assim, não é possível, agora você vai ter que me dizer o que está acontecendo, as pessoas estão cegas, elas não estão vendo você aqui. Aí ela falou assim, você quer ver agora? Você quer então que eu acenda e mostre para elas que eu estou aqui? Ela mudou a expressão corporal, ela mudou o trejeito do sorriso, ela mudou a expressão corporal de como ela passava a mão no cabelo, e como num passe de mágica, as pessoas começaram a olhar e notar que ali era Marilyn Monroe que estava ali. Incrível, né? Ela conseguiu desenvolver um método onde ela ligava e desligava o carisma que chamava a atenção das outras pessoas para ela. Claro que a sessão de fotos acabou, né? Eles conseguiram tirar antes, porque ali, de fato, ficou perigoso para ela, inclusive todo mundo viu que era ela, tudo. E eles foram embora. E ficou marcado aí na vida desse fotógrafo. Se vocês colocarem no Google lá, vocês vão conseguir ver essa história de novo. E até que ponto, para nós, agora para e pensa, cara, ela era Marilyn Monroe, uma atriz famosa, tal, o que isso significa para a minha vida? Até que ponto a gente, você aí do lado que está me assistindo, gostaria de ser admirável? E por quanto tempo você gostaria que durasse aquela primeira impressão, que a gente já ouviu dizer, né, que a primeira impressão é que fica, né? Quanto a gente gostaria de ser admirável a esse ponto, notável por pessoas, interessante, onde você chegasse num lugar e as pessoas quisessem ouvir o que você tem para falar, quisessem saber, continuar com você quando você está ali expondo e falando do seu produto ou seu serviço.
Até que ponto nós iríamos estudar, iríamos nos desenvolver para conseguir fazer com que essa primeira impressão notável continuasse. O quanto a gente estaria disposto a pagar, investir para causar um impacto permanente nas outras pessoas. E eu não estou falando só de dinheiro, né? Não estou, já coloquei um outro ícone aqui. Quem conhece esse cara? O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, né? Ele também é uma pessoa com carisma incrível, um carisma notável, assim, as pessoas param para falar. Ele ganhou a eleição dos Estados Unidos com um discurso que ele fez antes lá na ONU. É muito famoso isso na internet. Depois, se vocês quiserem, eu mando o link também para vocês verem, porque quando a gente assiste esses grandes comunicadores, a gente vê, a gente aprende com eles. Não é só sobre o dinheiro o nosso investimento. Até quanto a gente estaria disposto a investir e se tornar essa pessoa interessante para as pessoas? E a gente desenvolveu o nosso carisma natural. Esse é um assunto um pouco controverso, porque, de novo, as pessoas acham que é só para famoso. Ou só para quem já nasceu. Quem já acredita que, não, tem gente que nasce com carisma. Carisma, se você não nasce, desculpa, perdeu, não vai ter jeito. A Alexandra está dizendo que sim, né? A Pepita também está rindo. Vocês acham que é só quem nasce? Ou a gente consegue aprender e desenvolver o nosso carisma? Essas duas aqui são alunas minhas, são a Adriana e a Carla. Elas são mentoradas. Vou ver aqui, tem duas pessoas querendo admitir e admitir. Pronto. Elas são duas alunas minhas, duas que estão agora fazendo a formação, têm perfis completamente diferentes. Chegaram com muito medo, muita vergonha, muita, assim, com dúvida mesmo sobre elas, sobre se iam conseguir ou não, né? Acreditaram em mim, investiram tempo, dinheiro num processo de desenvolvimento na formação e estão se descobrindo. Mas olha os perfis, olha o tamanho do sorriso da Adriana, olha o tamanho do sorriso da Carla. Então, a gente consegue, é possível adquirir o carisma, assim como a criatividade. Tem que querer muito, a Joyce está dizendo. A Pepita está falando, a gente pode aprender a ser carismático, sim. E esse querer muito, Joyce, o que vai implicar? No primeiro passo que vocês fizeram aqui agora, vim pelo menos saber sobre o assunto, conhecer um pouquinho mais. De novo, o que eu falei, expandir a nossa consciência. Saber que pode ser feito. E aí, continuar um processo. Isso que eu fiz aqui, que eu mostrei para vocês, esse é o processo ao longo de anos. E aí alguém que já aprendeu ao longo de mais de 12 anos, desenvolve uma metodologia, uma forma de te ensinar, onde você não vai demorar 12 anos para conseguir. Mas tem que entender que é um processo. E é isso que a Joyce falou, tem que querer muito, né? Tem que colocar esforço ali, como tudo na vida que a gente vai fazer, né? Então, a gente pode, sim, desenvolver o nosso carisma. Quando a gente olha para esses perfis carismáticos, essa outra mulher também é famosona sobre carisma, ela é incrível, ela é esposa do Barack, a Michelle Obama, tem um trabalho maravilhoso com as mulheres negras lá nos Estados Unidos, ela fez um mandato como primeira-dama incrível lá, e a gente pode imaginar e reforçar de novo, ela só vai trazer gente famosona aqui? Só gente que fica muito distante, que faz com que não seja viável para mim? Então, quando eu falo desse extremo carisma, afasto a possibilidade para vocês. E para mim, né? A gente fala, gente, eu não sou mulher do Barack Obama, né? Não tenho isso para fazer. Como é que eu não tenho as possibilidades, eu não tenho os canais, eu não tenho nem a posição dela para me dar o destaque, para que as pessoas queiram saber de mim. Então, a gente não faz isso. A gente vai se concentrar não na forma extrema do efeito carisma. Por quê? Hoje, quantas mulheres a gente tem aqui, Fabi? Agora? 14. Ótimo. Então, olha só. Vocês que estão aqui já estão acima da média das outras pessoas que não vieram. Que tiveram oportunidade, viram ali os stories, viram a gente comentando, falando do encontro, da disponibilidade da Fabi, do meu coração aqui de estar com vocês. Então, a gente precisa fazer só um pouquinho que a gente já vai se destacar acima da média.
Vocês entendem isso que eu estou dizendo? Então, eu não vou pensar naquela coisa absurda e muito distante, muito afastada de mim, porque eu não sou famosa, não tenho o destaque, não estou nem numa mídia de grande relevância, nem aqui no país. Como que eu vou conseguir? Então, a gente não vai olhar para isso, nós vamos aprender com eles e modular para a nossa realidade, tá bom? É isso que a gente faz nos exercícios. Eu aprendo com o Barack Obama e aplico na minha realidade. Eu aprendo com a Michelle Obama e aplico na minha realidade. Aprendo com a Marilyn Monroe, se for o caso, e aplico na minha realidade, tá? Porque se a gente fizer um pouquinho, a gente já vai se destacar da média. A gente, infelizmente, está num país que não gosta de estudar, que não gosta de se desenvolver, que ama 5 passinhos, 5 dicas, sei que rapidinho para conseguir, não é verdade? E aí vocês já estão em destaque, então já avançaram, já estão acima da média. E aqui eu vou reforçar. A primeira verdade sobre a gente aprender do carisma, a gente não dá para ensinar ou aprender em uma mudança sem a gente não mudar aqui primeiro. Como é que eu vou me tornar mais interessante para as pessoas e vender mais se eu não me acho interessante? Peguei todo mundo agora. Ai, que linda! Aprendemos com a Lilian e aplicamos na nossa realidade. Eu me sinto privilegiada, que bom. Se eu puder influenciar uma de vocês aqui, eu já vou ficar feliz. Se eu não mudo a minha mentalidade sobre mim mesma, como é que eu vou ser interessante para as outras pessoas? A gente não muda, não aprende, e não é só sobre o carisma, sobre qualquer outra coisa. A gente não vai mudar nenhum tipo de comportamento e ter o resultado dele se a gente não mudar o nosso esquema mental primeiro. O que a gente pensa sobre nós, tá? Então, vamos lá. O que vocês acham que é mais interessante? Eu trazer aqui para vocês 7 dicas de como ser carismático ou a gente estudar o DNA do carisma. O que vocês acham que é mais interessante aqui? Pode falar no chat comigo. Vocês deixam eu falo sozinha, eu não gosto de conversar. Vocês acham que um passo a passo, 7 dicas, 3 passos, ou a gente estudar o DNA? Aquilo que eu já tinha dado spoiler, né? Eu falei que a gente está num país que só gosta de dica lá, tá vendo? Assim, Maria José, eu perguntei, o que vai, você acha, ensinar você de verdade? Fazer com que você fique craque e aplique essas técnicas do carisma para você. A gente estudar 7 dicas, 5 passos, atalhos, caminhos mais curtos, ou a gente aprender o DNA mesmo, que é o DNA do carisma. Entendeu? Por quê? Se fosse 7 dicas, a gente não tem 7 dicas em tudo quanto é lugar que a gente vai assistir? A gente não tem 7 dicas nos carrosséis do Instagram, a gente não tem 7 dicas nos vídeos, a gente tem isso. E se funcionasse, já não estava funcionando para a gente? Por isso que a proposta é a gente ir um pouquinho mais fundo. Isso, DNA, muito bem, mas isso mesmo. É isso que eu falo. A gente estudar o DNA do carisma. Nem preciso ajudar você a responder, que eu só estou no meio de mulher inteligente aqui, ó. A gente exerce o marketing da presença, marketing sensorial, marketing digital, marketing não sei o quê, marketing da presença. Imagina você chegar nos lugares, você vai lá, vem oferecer seu produto, seu serviço numa loja, ou para uma empresa, ou para as pessoas mesmo, e você exercer o marketing da presença. Só você chegando, você já está comunicando. Profissionalismo, poder, influência, um produto de qualidade. A gente amplia a presença e esse poder de influência sobre as pessoas. A gente causa uma impressão positiva que dura mais. E o que a gente quer como resultado disso tudo? Vender mais, porque eu falo sempre isso. Olha, Maria José, está muito sabido. Olha aqui, ó, 7 dicas é o chamariz, né? Mas não dá o resultado de verdade, né? A gente estuda o DNA, muito bem. A gente gosta de like? A gente gosta de curtida, a gente gosta que compartilhem, a gente gosta que, né, quando a gente fala de rede social, tudo a gente gosta, mas o que a gente quer mesmo como resultado? Vender. Eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero mais alunas, eu quero mais pessoas chegando nos meus treinamentos, né? Mas o que você vende?
Aqui a consultora de imagem e estilo, que é mais contratos de pessoas querendo que ela faça a consultoria da imagem, né? A que vende lingerie, quer esgotar o estoque dela de lingerie. Sou escritora, muito legal. Que legal, já gostei. Então, como que eu tenho certeza que eu vou desenvolver esse meu carisma? Como é que eu faço isso? A ciência identificou 3 elementos que a gente tem em pessoas que são notáveis, que são carismáticas, tá? E aí, todo o processo de influência, todo o processo de comunicação, todo o processo da gente chamar a atenção das pessoas, começa antes mesmo de você abrir a boca. Não é só sobre o que você fala, mas é como você fala e como você se comporta em toda a esfera da sua comunicação. Como é que é a sua postura, como são os seus gestos corporais, como é que você está se expressando para essa pessoa com quem você está se comunicando. Então, é antes mesmo da gente abrir a boca. E aqui eu trouxe para vocês os 3 pilares: presença, poder e a receptividade. Vou trazer aqui o primeiro já, que é a presença. Esse cara aqui, Dalai Lama, só ele, né, gente? Só essa sumidade aqui de gente. Ele foi... as pessoas que tiveram contato com ele, que já estiveram próximas a ele, que tiveram ali o privilégio de conversar com ele um pouquinho e ficar junto dele, elas relatam uma experiência de que elas nunca se sentiram tão acolhidas, nunca se sentiram tão importantes, nunca se sentiram tão o centro das atenções quando estava conversando com esse cara. E o que ele fazia? Ele focava a atenção no outro. Ele tinha a atenção plena e irrestrita no outro que ele estava conversando. Toda a atenção dele era para ouvir a pessoa, era para entender o que a pessoa queria. Aí ele elaborava aquilo que ele ouvia e aí entregava em forma de palavra, em forma de conselho, em forma de direção, ou no silêncio. Já tem relatos, inclusive, que o silêncio dele dirigiu muitas pessoas. Então, como que eu faço para adaptar isso para a minha vida? Como é que eu faço para trazer isso para a minha realidade? Quem sabe? Escreve aqui no chat para mim. Como é que eu estou aqui com vocês agora, estou dando uma aula online, como a Fabi falou, abri minha câmera, né? Porque, óbvio, eu estou dando a aula, mas como é que eu faço para que vocês se sintam de forma única e importantes aqui para mim? Que eu não só vim aqui para entregar um conteúdo e sair. Eu foco a atenção em vocês. Olha só, enquanto vocês respondem, eu vou escrever aqui. Agora, para tudo e foca no bate-papo. Antes de presença, poder e receptividade. Tá? Olha só. O que é... Vamos adaptar essa abordagem, essa atuação do Dalai Lama para a nossa realidade agora. Como é que é? Eu estou aqui com vocês, eu estou com o computador, tenho o meu material aqui no meio, ó, e às vezes eu olho aqui para a tela, certo? Vocês estão aqui do ladinho aqui para mim, ó. Eu coloquei vocês aqui na vertical. E o que eu estou fazendo? Eu estou dando toda a aula e todo o conteúdo olhando para um buraquinho de uma câmera, porque eu quero que você sinta que eu estou olhando para você. Ai, mas é desconfortável para mim. É mesmo, é ruim demais. Eu não tenho retorno. Eu não estou conseguindo ler a expressão corporal de vocês, a expressão facial de vocês, para saber, por exemplo, se a Márcia está gostando, se a Rose está gostando, né? O que a Fabi, que me convidou, meu Deus do céu, será que ela está gostando? O que a Maria José está achando? Não consigo ler, porque eu não posso ficar aqui, olhando para vocês. Não se trata do que vocês estão achando de mim, mas eu dar atenção para vocês. Então, lição número 1, quando estiverem gravando os vídeos nas redes sociais, para se conectar mais com a sua audiência, para onde que a gente olha? Para o buraquinho da câmera. A gente está fazendo a selfie, né? A gente tem, geralmente, é o celular e a selfie. Quando a gente está fazendo um story, por exemplo, aonde a gente vai olhar? Para a tela, para a gente se ver. Não é automático? Só que o que a gente está fazendo? Desconectando com quem está me assistindo do outro lado.
e desconectada, não se sentindo interessante, ela vai fazer o quê? Pular o story, porque ela não está conectada com você. Aí, Lilian, mas só isso muda o jogo? Não, mas começa a mudar o jogo. O que a gente está querendo dica e hackzinho para conseguir fazer, ou a gente quer, de fato, aprender a conectar com o outro e fazer diferença na vida de quem a gente está vendendo o nosso produto ou serviço? Então, olhem para a câmera do celular. Está numa reunião presencial, está num lugar onde você foi numa reunião de network, está lá na mesa de negócios, que a Fabi faz as mesas de negócio, rodada, como chama? Rodada de negócios, né? Mesa de negócios, se concentra para a mulher que está ali naquele momento na mesa com você. Olha nos olhos dela, quando ela estiver falando, expressa facialmente, corporalmente, que você está atenta para ela. Quando eu estou falando com você, por exemplo, né? Ai, gente, olha só, eu vendo lingerie, eu tenho também os produtos de sex shop, nananã, e aí eu estou ouvindo você, que legal. Ah, sim. Nossa, que interessante. Menina, nunca fui no sex shop. Sabe, essas interjeições, se conecta com outra pessoa, mostra para ela. Já conversou com alguém que você está falando e a pessoa está assim? Passa um mosquito, ela está olhando para o mosquito. Né? Qualquer coisa desvia a atenção dela. Você não vai se sentir. Eu tinha uma líder que era assim, e juro, eu apresentava o projeto para ela, ia toda animada. Quando eu via que ela estava assim, voando com os mosquitos, eu só falava rapidinho assim, fazia que ela assinasse, ela despachava e pronto. Eu já não investia mais tempo naquele relacionamento, porque não tem troca. Então, como é que eu adapto isso? Estar presente em todo o tempo ali com a pessoa, dar atenção. Primeiro passo para uma pessoa que se comunica bem é ouvir o outro. Olha só que irônico. Como eu me comunico bem? Primeiro passo para me comunicar bem não é falar, é ouvir o outro. Porque à medida em que eu ouço o outro, eu sei a linguagem, eu sei o que ele está querendo, ela vai me dar os critérios, ela vai me dar já as possíveis objeções da venda. E aí eu já peguei aquilo de informação e quando eu estou falando com ela, eu já trabalho isso antes mesmo dela chegar e trazer a objeção para mim. Eu, quando venho fazer as reuniões estratégicas com as minhas futuras alunas, eu tenho um caderno aqui do lado, bem, né? Eu estou atenta, tô atenta com ela aqui. Ah, entendi, Fabi. Ah, que legal. Me conta um pouquinho sobre você. E a Fabi tá lá, me dando todo o ouro sobre ela. E eu estou aqui escrevendo do lado. A Fabi falou, por exemplo, princípios. Ah, para mim, eu trabalho com... E eu estou aqui, escrevi princípios. Entendi. Ah, que legal. E eu estou puxando a Fabi, dando atenção para a Fabi. Ela está me dando tudo. Pergunta para ela o que foi que eu falei. Me conta um pouquinho sobre você quando a gente conversou a primeira vez. E aí, derramou o coração para mim e eu peguei essas palavras do coração, trouxe para minha fala com ela. E ela falou, era justamente o que eu precisava. Não foi? Ai, mas você fez isso de forma errada, você manipulou. Não, gente, o que eu tenho para oferecer para a Fabi é bom. Transforma a vida dela, pode transformar a vida da mulherada que está conectada com ela, da rede mulherada. Então, não é manipulação, é uma persuasão, é uma forma de se conectar mais inteligente, que eu me tornei interessante para ela. Faz sentido? Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Posso liberar o microfone e fazer um comentário sobre... Pode, por favor. Gente, isso é tão sério e tão eficaz mesmo, que assim, até eu tinha conversado com a Lília. Muita gente apareceu e falando mesmo, né? Quero falar com você, Fabi, quem está mais próximo aí sabe disso. E a Lilian teve essa diferença, então ela quis saber para depois falar o que ela tinha para oferecer. Então, assim, e quando ela ouviu o que fez, ela entendeu as necessidades que eu tinha, que a rede tinha, e aí colocou o que ela poderia oferecer. Então, isso já tornou a Lilian muito mais interessante do que outras pessoas que vieram falar comigo. Então, isso realmente é para a gente anotar e levar de lição de casa. E só isso já vai dar um boom
na sua interessância. Por quê? Lembra que eu falei? Ninguém está preocupado. A gente quer vender, quer resultado, quer... sabe? A gente não está buscando... As pessoas, a gente não, né? A gente não está buscando... As pessoas não estão buscando conhecimento, se desenvolver, aprender, né? Elas não gostam. Então, a gente está aqui, a gente já é acima da média. Então, só isso já vai fazer diferença. Focar na pessoa, dar atenção para ela, deixar ela falar, deixar ela abrir o coração, não sai desembestada fazendo pitch de venda, não sai desembestada falando as coisas, ouve, se coloca na escuta ativa. Alguém falou, Fabi, a Fabi mesmo, a bendita da escuta ativa. Estratégia, Pepita, muito bem. Né? Pensar, gente, eu vou falar depois, por quê? E eu era uma faladeira, gente, vou dizer para vocês, a minha avó falava, o peixe morre pela boca, eu não entendi o que era aquilo que a minha avó falava, mas é real, o peixe morre pela boca, você está falando, sabe? Escuta primeiro, escuta, sabe? Pega, e aí depois a gente vai aprender isso num outro momento, se a gente for avançar com essa conexão aqui e a gente for aprender mais, a gente vai aprender a estabelecer o rapport, como eu uso a linguagem do outro, como é que eu falo do jeito que o outro fala para a gente se conectar ainda mais, tá? Então, é assim que a gente faz a adaptação. A gente aprende com um grandão, com alguém que faz grandes coisas, com alguém que realiza coisas incríveis e adapta para o nosso dia a dia. Pega o que eu posso trazer para o meu dia a dia. Esse cara fazia inúmeras outras coisas para ser presente na vida das pessoas, para ter presença, para fazer aquele marketing da presença. Não precisa copiar tudo e fazer tudo. Se você aplicar só esse da presença, você já está na frente. Você já saiu ganhando. Mas eu tenho outro P, que é o poder. Poder relacionado à sua expressão corporal, confiança em si mesmo, ousadia, a certeza de que você é um sucesso. Quem conhece esse cara aqui? Steve Jobs. Se eu te contar uma história sobre eles, eu quando soube a primeira vez, eu fiquei assim, encantada mais ainda por ele e horrorizada, porque eu não sabia isso. Deixa eu te contar. Depois eu pulo nesse aqui, ó. O poder pessoal. Eu vou continuar na sequência, senão eu vou bagunçar mais ainda. Deixa assim, ó. Então, a confiança. O cara, quando ia falar do iPhone, ele tinha certeza que aquele era o melhor produto que ele já tinha desenvolvido na vida dele. E ele não era um cara carismático. Quem já leu o livro, quem já ouviu falar que uma vez ele até foi expulso da Apple. Porque as pessoas ele era muito chato. Ele não era uma pessoa simpatiquinha, de ser boazinha, mas ele tinha um poder, pessoal, ele tinha uma expressão corporal firme, uma certeza de que o que ele estava fazendo ia revolucionar o mundo, e ele não estava errado, né, gente? Ele criou um troço que a gente nem sabia que precisava. Eu não sei vocês, mas a última coisa que eu faço com o meu telefone é ligação de telefone. Não é? Ele revolucionou aquilo que a gente usava de uma forma tão tradicional. Então, ele não era simpático, ele era chato, ele é um gênio, mas ele era chato. Mas ele tinha o carisma nesse poder. Ele tinha um poder de contar história, um poder de contar os sonhos e ousados, o quão ousado ele era. Então, esse é o poder, tá? A gente vai avançar aqui, ó. E o terceiro, que é a receptividade, tá? A receptividade, coloquei eu aqui, gente, por quê? Eu gosto, lembra que eu abri a aula falando com vocês? Eu gosto de gente. Então, para você vender bem, para você se relacionar com gente, você precisa gostar de gente. Eu falo assim, essa frase fica até estranha, ó. Para você se dar bem, comunicar com gente, você precisa gostar de gente. A primeira gente que você precisa gostar é da gente. A gente precisa gostar para ser ousado, para ter confiança em nós mesmos, e a gente ser cordial e amável com as pessoas. De novo, fazer igual da Lai, colocar o outro no centro, ter a escuta ativa. Em todo momento, buscar uma comunicação assertiva que promova o outro. Eu não sei quem estava aqui no começo, mas... Ai, que mulherada linda! Ai, que delícia estar aqui! Ai, como você fica bem de amarelo! Nossa, que legal! O que a Rose está fazendo? Rose, o que você está fazendo? Receptividade. E não é só no que você fala, o seu corpo também fala de receptividade. A gente tem a Michelle Obama, que é a mestre disso.
e o Barak, tudo que eles falam com o peito aberto, com as mãos, a expressão corporal, com as mãos, as palmas das mãos visíveis. Inconscientemente, a gente lê isso como receptividade, como acolhida. Então, assim, olha só, olha o que o seu cérebro entende. Eu estou aberta para você. Pode se abrir para mim. E eu leio dessa forma. Agora, imagina se eu chego mais fechada, carrancuda, né, com outra estrutura, já fecha, já bloqueia. O seu cérebro já entende. Fechado, ou mais restrito, mais afastado. Já teve perto de pessoas incríveis que você sentia que tinha um muro entre vocês? Ela não tem a receptividade. Como é que eu faço? Eu me abro para as pessoas, eu me conecto com elas, eu busco algum elemento de conexão. Ah, eu vou falar com mães? Traz uma historinha sobre você ser mãe, sobre você estar aqui. Hoje eu fiz o quê? Quem que está fazendo janta para os filhos? Quem que está fazendo não sei o quê? Eu estava aqui há 10 minutos antes de entrar, avisei a Fabi que eu já estava pronta para entrar e falei para Maria Eduarda, se for jantar é agora, vou dar aula, daqui a pouco não quero barulho. Aí eu conversei, quem que está aí dando janta para filho? Né? Essa conexão, receptividade, se colocar junto, no mesmo barco, na mesma estrutura, mesmo que você, e principalmente, se vocês têm um degrau acima, por alguma situação, ou se você tem um degrau abaixo, a confiança em você, você usa o poder pessoal. Nada nos difere aqui. Nada. Eu posso ter, na área da comunicação, 2 passinhos à frente de vocês. Então, eu posso vir servir vocês aqui. Mas eu tenho certeza que se eu conversar com outras mulheres aqui, outras terão 2 passinhos à frente de mim, de outras áreas da vida, na qual elas podem me servir também. É essa a estrutura do network, não é, Fabi? É isso que funciona, a troca. Eu sirvo vocês naquilo em que eu me especializei e sou servida por vocês naquilo que vocês serviram. Lembra de novo do esquema mental, a gente não muda nada se a gente não mudar primeiro a forma como a gente se vê e comunica com a gente mesmo. Não vou ser interessante para ninguém se eu não me sentir interessante, se eu não perceber que eu sou interessante, que toda a minha história, toda a minha bagagem de vida fez eu ser a mulher maravilhosa que eu sou hoje. Não dá. A gente não vai exercer o poder pessoal e não vou me abrir para ninguém. É melhor ficar fechadinha, né, gente? Pelo amor de Deus, vai que a pessoa queira, eu vou dar o quê? Ou eu vou ficar... Não, é melhor não. Então, vamos mudar o esquema mental. Como aumentar essa força da presença? Lá em 2006, na faculdade de Harvard, eles fizeram 2006, hein? Onde a gente está hoje? 2022, imagina. 2006, eles fizeram uma pesquisa com 2.250 pessoas e pesquisaram o que essas pessoas faziam sobre os pensamentos, onde elas estavam. Então, metade do tempo delas, elas estavam viajando nos próprios pensamentos. Eu estou aqui falando, eu tenho certeza que alguém já viajou na maionese em alguma coisa, é normal, ok? Normal do ser humano. Como é que a gente aumenta a nossa força da presença? Quantas vezes você já teve conversando com uma amiga ou alguém e falou assim para ela? Eu já vivi isso. Tive uma época que eu tive queda de cabelo muito forte. Tive até que fazer aquelas injeções e tal. E aí a gente estava conversando e aí eu falei assim, ai, meu cabelo tá caindo tanto, nossa, tá bem ruim meu cabelo. A minha amiga, essa pessoa, ela nem ouviu que o meu cabelo estava caindo. Ela esperou eu respirar para vir e falar assim, ai, o meu tá caindo mais. O meu, nossa, você não sabe como o meu tá caindo? Ela estava com foco em mim, no que eu estava conversando e entregando para ela. Ela só queria uma oportunidade de falar. A maioria de nós estamos assim também. Foi o que veio nessa pesquisa lá em 2006. E nós não tínhamos a tecnologia, nós não tínhamos tanta atenção do jeito que nós temos hoje. Então, a gente está preocupada com a gente. De novo, como é que eu aumento essa força da presença? Quando eu tiro isso e foco no outro. Nenhum exercício que a gente for fazer a partir de agora vai substituir, vai ser mais importante do que o seu desejo de focar na pessoa.
de ter um interesse genuíno na pessoa com quem você está querendo estabelecer essa conexão. Eu podia trazer a aula mais maravilhosa que existe do mundo aqui para vocês. Se eu não tivesse um desejo genuíno, verdadeiro, de fazer com que vocês apliquem um elemento só na comunicação de vocês amanhã e já percebam resultados, eu não ia conseguir resultado nenhum. Pode fazer qualquer exercício que você quiser. Se você não desejar isso primeiro, de fato, estabelecer essa conexão, não vai adiantar nada. Nós estamos fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. A gente está muito ocupado, né? A gente está com esse vício de interromper, a gente não espera o outro falar, não termina, não presta atenção, está aqui, estou ouvindo você falar e estou pensando, fulano está chegando, fulano, está aparecendo um negócio ali. Então, a gente precisa ativar o foco no outro, em todo o momento. Ser interessante é estar no foco no outro. Um dos exercícios que a gente pode aplicar para interromper esse automático e a multitarefa é básico. Você faz isso para sobreviver de forma automática e nem percebe, que é respirar. Então, quando eu comecei aqui com vocês, eu parei aqui, né? Não se trata mais de mim, eu me preparei antes, fui lá, refiz minha maquiagem, arrumei a luz aqui porque eu queria um cenário claro e bonito para vocês, iluminado. A hora que eu abri aqui, não se tratava mais de mim, era de vocês. Inspirei profundamente, soltei lentamente, não fico pensando mais, eu estou oxigenando o meu cérebro, estou olhando e me comunicando com vocês, quis saber o nome, quis saber de onde vocês são, perguntei sobre vocês, o que vocês fazem, e quando eu estiver no presencial, um passo que você pode fazer, concentra na cor dos olhos dessa pessoa. Fala, eu preciso descobrir, sair com essa cor desse olho fixado aqui, bem forte para mim. Então, você sabe que você vai olhar nos olhos. Você vai estabelecer essa conexão com os seus olhos, com o seu olhar. Então, primeiro exercício. Ai, Lilian, mas juro, eu quero vender. Eu quero vender. Vou ficar olhando no olho da pessoa. Quando esse exercício for mais natural, cada vez mais natural, dar atenção para o outro, você vai ouvir de forma mais ativa, você vai entender que a pessoa está falando. Você sabia que as pessoas que falam assim, ai, não tenho dinheiro, é tudo mentira? Quem sabe que essa fala de, quando ela vai comprar de você e fala que não tem dinheiro, é mentira? Ah, eu vou falar com meu marido. Vai nada. Ela não, é uma objeção, que ela não viu valor de fato naquilo que você está oferecendo para ela. Então, ouve o que ela fala para você elaborar a abordagem sobre o seu produto ou o seu serviço de forma mais assertiva, que nem eu fiz com a Fabi. Ouve as palavras, fala o que ela fala, usa as mesmas coisas. Por que você veio me procurar? As pessoas às vezes vêm me procurar, por que você veio me procurar? Ela está me dizendo. A hora que ela falar para mim, ai, não consigo pagar a mentoria, ai, não tenho dinheiro agora, eu vou usar aquilo que ela falou. Quanto que a gente deixa de ganhar dinheiro porque tem vergonha, né? E olha, eu vou dizer, as pessoas, a gente se acha também, porque as pessoas não estão nem aí pra gente. Estou usando o que ela fala. Ai, tenho vergonha dos outros, não sei, eu tenho medo de dar branco. Aí eu vou falar, tenho técnica e exercício para ajudar você, a decorar, a memorizar. Sabe aquele branco? Nunca mais você vai ter. Quem que me falou que tem medo do branco? De dar o branco? Ah, mas isso é no seu... Adapta. O que as pessoas falam que não querem comprar o seu produto ou o seu serviço? Vocês todas vendem só no digital ou tem a venda presencial também? Os negócios de vocês. A Magali só no digital? Não, também. No presencial também? Não, eu tenho presencial e digital. Tá. E você, Márcia? Todo mundo aqui tem os dois? Perdi vocês aqui. Então, percebam isso, a gente tem que começar a explorar isso, o outro aqui, presencial, digital, até uma só no digital. Eu prefiro no presencial quando o cliente dá abertura para visita. Olha só, vamos furar essa abertura aí, Alex. Como é que ele vai te dar abertura? Qual que é a abordagem para que você consiga
essa abertura? Entendeu? Como é que eu faço ser interessante para que ele te veja? Eu tenho que descobrir os critérios, eu tenho que entender quais são as objeções, o que faria ele comprar. Eu prefiro presencial, a Rose presencial e digital, acabo usando os dois, porque é bem potente, né, o digital mesmo. Então, percebe? Vamos furar essa barreira aí. Como é que ele vai fazer e te dar essa abertura? O poder pessoal que eu falei, isso aqui é muito importante. Quem já viu esse ciclo aqui da comunicação? Já viram, né? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, só 7% do que eu estou falando vocês estão entendendo, não entendendo, estão recebendo, está chegando como código para vocês. 38% é o tom da minha voz, como eu articulo as palavras, a ênfase, o volume, a velocidade em alguns momentos que fiquei mais elétrica para falar e que eu dei uma conotação para vocês. E 55% é o poder expresso na expressão corporal. Se comunicar vai muito além do que a gente fala. A linguagem corporal, alguém que confia em você, qual que é a postura de alguém que confia em você? Vai chegar lá, como é que você faz a abordagem, Alexandra, para o cliente quando ele dá a abertura que você falou? Você faz via telefone? Você vai presencial e fala? Como é que é? Então, geralmente, o meu contato inicial é via WhatsApp, que são as indicações que eu recebo, e aí eu tento, num primeiro momento, saber qual é o melhor horário para entrar em contato com o cliente por telefone, mas, assim, hoje em dia, a grande maioria, eu prefiro falar pelo WhatsApp, né? Então, assim, eles não querem que você faça a ligação. E aí, quando eu tenho abertura, eu gosto de ir até o cliente, e aí eu levo material para fazer a apresentação. E eu, geralmente, na visita, as chances de fechamento são muito maiores do que pelo WhatsApp. Claro, né? E você fala no áudio ou você só escreve no WhatsApp? Eu prefiro escrever. Usa só 7% da comunicação. Porque eu acho que quando você escreve, você elabora, né? Você tem tempo para elaborar o que você está falando. Geralmente no áudio, às vezes você acaba se atrapalhando um pouquinho. Sim, mas você só usa na escrita 7%. Você perde 93% da sua comunicação quando a gente faz abordagem só no texto no WhatsApp. Ah, mas aí quando eu vou fazer o áudio, eu me perco um pouquinho. Ok, planeja antes o que vai falar. Pensa antes o que vai falar, treina antes o que vai falar, faz abordagem, porque se eu falar, claro, existe uma regra, uma etiqueta no WhatsApp, primeiro eu mando um texto, me apresento, e depois eu mando um áudio, digo, vou mandar um áudio para que fique mais claro o que eu quero te apresentar. Aí, na sequência, eu mando um áudio. Se a pessoa me responde com texto, eu tenho que continuar com texto. Ela sinalizou que ela quer a linguagem no texto. Agora, se ela me responde no áudio, minha filha perdeu. Eu vou explorar os 45% no áudio. Por quê? Olha só. Eu vou falar uma frase aqui que eu falo para as meninas, por exemplo. Você precisa aprender, precisa desenvolver técnicas de comunicação, de expressão corporal e aprender o poder da oratória. Isso sou eu falando. Quando eu escrevo isso, eu estou nas mãos da pessoa que me lê. Ela lê com a tônica dela, com a intensidade dela, com o jeito dela, ela dá a ênfase que ela quer. E ela não quer ênfase nenhuma, porque ela nem está interessada. Eu é que tenho que fazer. Quando eu coloco a voz, eu falo os elementos e eu dou destaque para a palavra que eu quero. Se eu quero convidar vocês, por exemplo, para essa aula aqui de hoje. Falar, mulherada, tudo bem? Aqui é a Lilian Vieira falando com vocês. Eu tenho uma aula incrível para entregar para vocês na próxima quarta-feira. É diferente eu escrever, mulherada, tudo bem? Dependendo de quem vai ler, minha filha, o incrível vai ficar assim, titico, bem sem força. E aí, quando eu estou no presencial,
Aí é mais ainda, porque daí eu já chego chegando. Olá, tudo bem? Como vai? Prazer, muito obrigada por me receber. Nossa, eu sei como que é a agenda, eu sei porque a minha também é assim. Já coloquei, já mostrei as palmas das mãos. Não dá para a gente explicar tudo aqui, a gente vai ter outros momentos para a gente colocar em prática os exercícios, tá? Mas você percebe? E aí eu exploro 100% da minha comunicação. Você vende para pessoa física ou jurídica? Eu vendo para os dois, mas o meu foco, onde eu tenho maior rentabilidade, é na pessoa jurídica. Tem que elaborar essa comunicação aí com áudio e voz para você conseguir estar lá. E aí explorar essa na expressão corporal. Nós vamos avançar. Quando eu falo em poder, vocês pensam em quê? Quando vem poder aí na palavra, eu falo poder, o que vocês imaginam? Aqui a Rose falou, tenha domínio sobre o que falar. Exatamente, pensar antes, gente. Ai, mas aí eu fico perdida. Ok, todo mundo fica. Se não pensar e preparar antes, até eu fico. Eu fiz essa aula já na semana passada, aquela semana que a gente não conseguiu ter, aí eu vim, hoje eu revi, ajustei um detalhezinho. Se eu também não me preparo, eu também me perco. O que a gente pensa? Saber o que quer. Muito bem. Coloquei essas duas poderosas aqui, ó, Marilyn de novo, a Oprah Winfrey também, que é uma comunicadora e uma história incrível e muito inspiradora dos Estados Unidos, uma apresentadora de programa lá. Agora, o que a gente fala de poder? O que a gente já remete? Dinheiro, é inteligente, tem cultura, né? Sabe das coisas, tem uma boa aparência, elabora aparência, tem cargos altos, né? Não é essas coisas que a gente pensa quando a gente fala em poder? De novo, eu vou trazer o caso da Apple e com relação ao iPhone. Quem é o cara da Apple? A gente já falou sobre ele, certo? Só que vocês sabiam que quem, na verdade, teve a ideia do superproduto foi esse cara aqui? Foi um outro Steve? Steve Wozniak. Não foi o Steve Jobs. Foi esse cara, só que quem foi lá com todo o poder, com toda a ousadia e com toda a interessância contar para o mundo que era o iPhone, que seria a Apple? Ele. Eu fico pensando, se eu fosse esse cara aqui, eu ia ficar muito brava, velho. Eu ia ficar muito chateada, eu ia falar, que sacanagem. Esse cara não fez nada, mas ele não fez nada, não. Ele simplesmente foi lá e comunicou o poder e a força do que era o produto que eles estavam falando. E passou na frente. Ninguém sabe desse cara. Coloca lá no Google, depois você vai ver. É um outro Steve, os dois Steve da Apple. Só que quem é o poderoso? Esse aqui. Olha a expressão corporal dele. Olha a estrutura corporal dele. Abre lá todos os lançamentos dos telefones da Apple que ele fazia. Foram incríveis todos. Infelizmente, um outro cara que a gente não pode mais aprender com as coisas novas que ele vai fazer, né? Só com o que está registrado lá. O outro elemento do nosso carisma, receptividade, né? O que é? É uma força para baixar a guarda do receptor. Você promove mais segurança quando eu abro a estrutura para você e faço com que você perceba que eu sou acolhedora. Olha, eu estou aberta para você, então você pode se abrir para mim. Certo? Promovo mais segurança para quem eu me negocio. Tenho transparência nas relações. E aí, olha as expressões. A gente precisa mostrar o antebraço, as palmas das mãos. Porque olha o que o cérebro lê. A gente vê se não é doido. E nós somos doidos assim. A nossa mão escondida, a mão para trás, a mão no bolso, a palma da mão escondida, as mãos fechadas quando eu estou nervosa, segurando a bolsa quando eu estou nervoso. O nosso cérebro entende como uma ameaça. Quando é mais ou menos como se eu estivesse rendida, quando eu mostro para você, ó, não tenho nada nas mãos que eu possa te ofender, nada nas mãos que eu possa provocar dano e dor para você. Eu mostro que eu estou limpa, transparente aqui na relação com você. O nosso cérebro lê assim, Lilian, não é verdade. Vai estudar neurociência para você ver. Vai estudar programação neurolinguística. É como o nosso cérebro reage para economizar a força. Ele lê símbolos para economizar energia. Ele lê símbolos e entende aquilo.
E por isso é importante a gente desenvolver a expressão corporal. Haja visto que ele é só tudo isso daqui, né, gente? Ó, 55% da nossa comunicação. Se a gente mandar bem no rebolado, a gente já conseguiu. É o que a Marilyn Monroe fazia. Ela se expressava corporalmente como ninguém. E aí, quando ela acendeu o carisma lá no metrô, foram os trejeitos e o jeito que ela corporalmente começou a se comunicar. Acendeu e todo mundo viu que ela estava ali. Queria ter visto esse dia, mas não deu. Como que, para ser carismático, então, onde que a gente tem que estar com o foco? A gente já viu, quero ver se vocês aprenderam. Onde a gente tem que estar com o foco? Muito bem, Ale. No cliente, no outro, com quem eu quero me conectar. E aí, no cliente, porque a gente está falando de vender, mas a gente vende tudo, né, gente? A gente vende a ordem para os nossos filhos, quem é casado tem um relacionamento com o marido ali, com o companheiro. Então, a gente vende a nossa ideia para tudo quanto é lugar. No chefe, quando a gente vai pedir se é CLT, a gente vai pedir uma folga, ou um aumento, ou se apresentar para promoção. É o outro. A gente está falando de cliente aqui, porque é o que a gente quer vender. É o outro, ó. A presença é para o outro. Eu mostro o poder pessoal de mim para o outro. Eu tenho receptividade com relação ao outro. Agora, me responda, por que a gente tem tanto medo e vergonha e não consegue fazer as coisas? Porque a gente está olhando para a gente. Porque a gente está preocupada com o que as pessoas vão pensar da gente. Gente, pelo amor do guarda, o que as pessoas pensam da gente é só o que elas pensam da gente. Não é mais nada, não define a gente. Elas têm uma visão do mundo, elas percebem o mundo de um jeito, foram criadas, têm as percepções delas. Nem todo mundo vai gostar da minha aula aqui. E tá tudo bem. É normal. O que as pessoas dizem sobre você é somente o que as pessoas dizem sobre você, não é a verdade sobre você. E um outro detalhe que a gente pensa sobre isso também. Quando a gente vai fazer alguma coisa, ou vai pegar numa reunião, vai levantar a mão numa reunião, vai falar, a Fabi num evento presencial, dá oportunidade para você lá falar com todas as mulheres, apresentar o seu produto ou o seu serviço. A gente fala assim, ai, vão ficar falando de mim, o que as pessoas vão pensar de mim? Ai, meu Deus, não sei o que. A gente também se acha a última bolacha do pacote. As pessoas não falam da gente assim como a gente pensa, não. Não falam. A gente até queria, né? Eu queria que falassem de mim direto, porque daí era o quê? Algoritmo que ia rolar no Instagram, eu ia ter mais gente me vendo lá, né? É aquela famosa frase, falem bem ou falem mal, mas, por favor, falem de mim, porque aí é movimento, Mas não é, as pessoas, no máximo que elas vão fazer, falar 5 minutinhos só sobre você, porque a vida delas, elas estão onde? 50% tentando resolver a vida delas, cuidando das coisas delas e voando nos próprios pensamentos. É a gente que se acha e aí fica pensando, ai, o que vão falar de mim? O que vão falar de mim? Por favor, falem de mim. Falem de mim. Falem de mim, repostem, falem, façam muita coisa sobre mim, porque daí é mais alcance que eu tenho, mais probabilidade de pessoas se conectarem comigo e comprarem o meu produto ou o meu serviço. O que é essa vergonha, esse medo? É o medo da gente ser rejeitado, da gente não ser acolhido, da gente não pertencer. A gente tem medo disso. A gente nasceu para morar ali, viver em sociedade. Lá na época da pré-história, se a gente vivesse sozinho, a gente era alvo fácil para os bichos lá, para a gente ser caçado. A gente tem medo disso também, racionalmente falando. Então, o cérebro fala, é melhor eu ficar aqui, porque eu tenho que ficar em bando, porque é mais seguro para mim. Só que o nosso cérebro não entendeu que a gente está numa era tecnológica, somos diferentes, e as pessoas podem pensar diferente da gente. Então, elas pensam, e é só o que elas pensam, não define sobre a gente. Agora, a gente quer, de novo, mais uma diquinha, mais um pedacinho, ou a gente quer estudar o DNA do carisma? Pegar essas 3 partes agora que a gente viu, que é a presença, o poder
e a receptividade e aplicar de forma prática, com exercícios de forma presencial. Pensando nisso, do meu encontro com a Fabi, a gente quer perguntar para você, imagina você treinando para se tornar interessante para a sua audiência, se posicionar como autoridade e vender até 5 vezes mais. Agora, treinamento. Aqui a gente expandiu a consciência, a gente entendeu que é assim. Eu posso começar a aplicar amanhã já, eu te dei técnica para aplicar amanhã já, não foi? Mas e se a gente tivesse um treinamento presencial para a gente fazer isso? O quanto você estaria disposta para estar lá, participar das dinâmicas, ser avaliada, mas não de julgada, você fez errado. Não, vamos ajustar aqui. Olha, aqui eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade. Vamos fazer assim? Vamos testar desse jeito? Vamos tentar desse jeito? Um evento presencial para a gente treinar o PPR junto. A gente treinar poder, a gente treinar presença e a gente treinar receptividade. O que eu pensei de elaborar com vocês já antes do dia, a gente já vem com muita estratégia. A gente já vem pensando, elaborado. Sabe isso que a Lê falou assim, mas daí no WhatsApp eu me perco, eu não sei o que falar. Não, a gente vai pensar as estratégias antes. A gente vai num evento, num lugar, como se fosse ninguém conhecendo ninguém, a gente ia estabelecer, de fato, o primeiro encontro. Tudo é treinamento. Desde a roupa que você vai escolher, do jeito que você vai chegar, da forma como você vai ali na recepção falar o seu nome para você chegar, o oi que você vai dar para as meninas ali, a gente vai estar treinando desde o começo ao fim. Quem vem? Quem topa? Hein, Fabi? Será que a mulherada vem? Será que a mulherada vai gostar? Será? Eu já estou procurando a roupa de ir. Olha só que legal, procurando a roupa, não é, eu preciso, não é isso, é ser estratégica. E usar o melhor que a gente tem para fazer. Lembra que eu falei? Não é para se espelhar na Michelle Obama, é para aprender com ela e adaptar naquilo que é a nossa realidade. A Magali também já vem, ai que legal. Eu pensei da gente trazer para a prática isso, não adiantava eu ir para a prática se eu não tivesse explodido a cabeça de vocês hoje à noite aqui com tudo isso, dizendo, dá para fazer diferente, olha só como acontece, olha como essas pessoas grandes acontecem. A gente ia demorar muito para conseguir. Agora, num evento presencial, a gente vem com o treinamento mesmo, prático, real, ali na hora. Vão apresentar, vão gravar vídeo, vão falar, aprender o pitch de elevador, que é aquele pitch de 1 minutinho, rapidinho. Como é que eu faço isso com as minhas alunas? A gente tem perguntas estratégicas que guiam você para aquilo. Sabe esse desejo da Alê e o receio de ser repetitiva, de ser prolixa, de não organizar o pensamento? Isso é oratória. E a oratória tem técnica para a gente aprender a falar direito. E a gente vai apresentar tudo isso para vocês nesse encontro presencial. Agora eu quero abrir para perguntas. A Fabi depois vai dar tudo, vai falar com vocês como vai funcionar, onde vai funcionar, tá bom? Eu só vou ajudar nesse evento para a gente poder aplicar as técnicas na prática, mas é a Fabi que vai resolver com vocês essa questão do evento, tá? Eu quero abrir para perguntas, eu já quero adiantar, não tem pergunta boba, e não é boa, gente, é boba, faltou uma correção ali no coisa. Bobo é a gente sair daqui com alguma dúvida, tá bom? Não tem pergunta boba, pode perguntar. Oi, Rose, a Fabi vai passar, ficou dia 20 mesmo, Fabi? Depois a Fabi avisa, né? Isso, a Fabi vai avisar tudinho, tá? A Fabi vai avisar tudinho. Quem tem perguntas? Estou aqui para vocês. Eu vou começar então, Li. Vamos pensar no áudio do WhatsApp. Tá. Então, né? O que eu costumo fazer? Eu sempre pergunto para a pessoa posso te mandar um áudio? Tá. Porque às vezes eu me coloco no lugar da pessoa e às vezes eu estou num lugar que eu não vou conseguir ouvir aquele áudio. Então, assim, não é que eu não quis dar atenção, mas eu estou num momento que eu não posso.
Dá umas orientações para a gente, assim, nessa questão de começar essa conversa no áudio, assim. Então, eu não pergunto se eu posso. Você pergunta e espera ela te responder para daí então você mandar o áudio? Não, só para não mandar direto, sabe? Quando, tipo, do nada, Sim, a pessoa já manda aquele áudio e nem sei do que se trata. Então, eu começo essa conversa na escrita, e aí falo, posso te mandar um áudio porque fica mais fácil? E aí, mando o áudio. Isso, eu faço assim também. Eu primeiro falo escrito, né? Oi, claro que me apresento, e se eu tenho uma indicação, eu já jogo a indicação ali. Então, por exemplo, eu vou falar com a Magali. Vou mandar um áudio para Magali, eu vou mandar uma mensagem para Magali para a primeira vez. Então, eu vou falar: olá, Magali, tudo bem? Lilian Vieira por aqui. Quem me passou seu contato e me falou de você foi a Fabi. Nós nos conhecemos na Rede Mulherada, né? E eu fiquei encantada com o trabalho que vocês desenvolvem lá. Eu já trouxe um elemento de conexão, tá? E aí eu queria muito poder apresentar para você os programas que a gente tem aqui sobre comunicação. E aí depende do que a Fabi me deu. A Fabi está me passando o telefone porque eu pedi. Fabi, me indica pessoas que você acha que é importante taraná, vender o meu produto. Ou tudo vai depender de como veio essa indicação e o que eu quero com essa pessoa. Eu preciso ser intencional. Ai, Lilian, mas como é que eu sei fazer isso? Treino, gente. Se trata de ser humano, e não é todo mundo que é igualzinho, absurdamente. Uma abordagem que eu faço com uma pessoa pode ser que funcione muito bem, mas com a outra não funciona. E tá tudo bem. Outra coisa que a gente tem que ter segurança é que os nãos que a gente ouve das pessoas não são pra gente. Não é a gente que está sendo rejeitado e renegado. Acontece. E quantos nãos eu tomo para eu ganhar 5 sim? Qual que é a minha meta? Agora pensando como negócio. Eu quero vender 5 hoje. Quantas pessoas eu tenho que atender para que eu feche 5? Eu tenho que falar com 20? Qual que é a minha média de conversão? Aí é uma outra história, uma outra aula sobre negócio que a gente também pode ter. Qual que é o meu ticket médio? Eu faço de venda ou eu faço de valor, de faturamento mesmo em dinheiro? Aí é uma outra aula incrível que a gente pode também, né, desenvolver para um outro momento. E aí eu falo, tudo bem, esse não aqui está dentro dos 5, dos 10 que eu vou receber, não tem problema. Mas aí tudo vai depender da conexão. Olha só, Magali, então foi a Fabi que me indicou você, tudo. Eu queria muito te apresentar as possibilidades que eu tenho aqui no meu negócio. Eu sei, pelo que nós conversamos, que pode servir você, mas eu vou te mandar um áudio para te explicar direitinho. Aí no áudio eu venho e falo: Magali, sou mentora de mulheres, tenho um prazer de poder trabalhar com mulheres e eu tenho programas de treinamento para comunicação, o poder da expressão e a oratória. Faço as pausas certas, dou a ênfase no que eu quero falar. E eu queria muito tomar com você um café, seja presencial ou virtual. Aí vem a minha tacada de mestre. Para você ficar bom na segunda-feira às 9 ou quarta às 16. Eu fiz isso com a Fabi também. Não sei se foi assim que eu falei, ou a Fabi que veio, porque a gente falou pelo direct, né? Primeiro. Então, eu não deixo aberto. Eu não vou perguntar o que você acha. Aí a Magali vai vir, vai me dar um vral e vai falar assim: não quero. Ou não posso. Eu fechei a conversa com uma pergunta. Terça às 9, segunda às 9 ou quarta às 16 horas? O que a Magali tem que me responder? Ai, Jesus, terça-feira, né, mulher? Segunda-feira. Ou ela vai falar: não posso nem segunda e nem quarta, mas quinta-feira até que dá. Eu forço uma agenda. Eu forço uma agenda. Tem gente que vai falar: não posso nenhum dos dias. Tem, lógico que tem. Aí eu posso ainda não desistir, se eu não pego aquele não para mim, eu não desisto, eu falo assim: quer me sugerir? Quais dias e horários? Me dá 2 dias que eu ajusto a minha agenda, porque você também tem que valorizar seu passe, né? Eu não estou aqui qualquer dia, não. Aí eu ajusto a minha agenda com você. Aí a pessoa: essa semana eu não consigo.
posso te retornar, então, na próxima segunda-feira? Tenho certeza que depois que eu conversar com você, você vai ver o quão importante é. Só que primeiro você precisa ouvir para depois decidir. Eu não quero deixar que você perca essa oportunidade. Aí ele vai falar, pode ser que ele fale, ai, a pessoa fale, nossa, pode, vai, me liga na segunda. Aí você faz o follow-up, ligar para fulano na segunda-feira. Ligar não, mandar mensagem para segunda-feira. Respondi, Fabi? Respondeu, perfeita, perfeita. Obrigada. Provoque já dando essas alternativas, não joga assim. Por isso que eu perguntei para você. Mas você espera a pessoa falar, você pode mandar o áudio, você já na sequência manda o áudio. Aí você falou, não, na sequência eu já mando o áudio. Porque senão ela não vai nem te responder, ou ela vai falar não. Pode ser que ela fale não, não pode mandar o áudio. Não é, você não perguntou, é uma resposta. O não é uma resposta, né? Aí, não. Eu vou te mandar um áudio para conseguir te explicar bem direitinho. Ou para te explicar melhor. Por isso que quando vocês receberem indicação, pede mais elementos dessas pessoas um pouquinho. Não pede só o nome. Ah, eu vou te indicar fulana. Ok, mas quem é fulana? De onde vocês se conhecem? Né? O que a gente pode ter em comum? Me fala um pouquinho dela. E eu fui treinada com essa questão de venda nesse sentido quando eu trabalhei numa multinacional americana. E era assim, nós tínhamos o nosso aquário e era por indicação. Então, a gente tinha que trabalhar muito esse aquário e ter indicações qualificadas para que essa pessoa quisesse nos atender. Era mais ou menos assim, eu vendia blindagem patrimonial ali. Era seguro, mas também era seguros resgatáveis, né? Era Prudential do Brasil. E a gente ia treinar. Eu aprendi a escrever de ponta cabeça para mostrar assim para o cliente. Eu escrevia assim de ponta cabeça para mostrar para ele o que era que eu estava, né? Eu estava trazendo o visual ali também no perfil, não só no auditivo, mas no visual também. Foram treinamentos incríveis. Fala, Magali, você levantou a mãozinha. Pergunta. Tudo bom, Lilian? Eu, por exemplo, participo de uma rodada de negócios. E aí, ali, o pessoal está falando, aparece para mim, eu estou ali marcando quem, né, achei interessante, e encontro ali 2, 3 pessoas que são potenciais clientes, né? Tá. Como é que eu faço essa abordagem? Né? Porque eu me apresentei, me coloquei à disposição para as pessoas, mas eu vi ali naquele momento que aquela pessoa vai ter, por exemplo, um evento que eu posso atender de alguma forma. E eu sou um tipo de pessoa que sou tímida, né? Trabalho muito com a minha timidez, com a minha segurança, e eu não gosto de ser invasiva. Eu tenho muito receio de ser invasiva. Então, eu sempre tenho muita dificuldade de me apresentar e falar assim, como é que eu faço isso para não ser invasiva? Tem 2 perguntas aí, né? Mas vamos começar, então, nessa questão da timidez. Quando a gente explora treinamentos de comunicação, expressão e oratória, a gente não muda a personalidade de ninguém. A gente impõe técnicas e traz ali elementos para que você se comunique melhor, respeitando quem você é. Certo? Só que esse medo, talvez, de ser invasivo, a gente busca entender de onde ele vem. Por que você está achando que é invasivo? Eu vou fazer uma pergunta para você. As pessoas nas quais você vai oferecer o seu produto ou o seu serviço, você falou de evento. O que você faz? Eu trabalho com chocolates e docinhos para alguns eventos. É bom o que você faz? Eu acredito que sim, né? Pelo menos tenho só elogios. As meninas daqui podem comprovar. Isso. Então, mas estou perguntando para você. Você acredita que é bom? Quando você for fazer, quando você vai fazer, você tem cuidado, você tem processos de higiene, você tem a qualidade. Por mais que você busque melhor preço para o material, você busca material de qualidade, você se importa com o visual, você é um produto, de fato, que faz diferença? Se eu receber mulheres aqui na minha casa e for querer servir de sobremesa, vai ser legal isso? Sim.
Então, por que essa timidez? Não é... Por que essa timidez? Não. Por que esse medo de invadir? Percebe? O que você faz é bom demais. O que você faz é um produto de qualidade, é gostoso. Muda o evento dela, por exemplo. Então, você tem que pensar... Lembra que eu falei do esquema mental? É mudar aqui. Então, eu não vou ser invasiva. Eu vou usar de educação, de gentileza, de forma persuasiva, né? De forma mais interessante. E se ela disser que não, ok, próximo. Não é invadir. Você tem que pensar que os seus motivos, as suas razões de fazer aquela movimentação, de buscar, de chamar as pessoas, de falar, olha, eu tenho esse produto, esse serviço para você, é importante porque vai servir a pessoa. Você não está só pensando, eu vou vender 1000 docinhos, vou ficar bem nesse mês aqui. Não, é um serviço de qualidade. É mudar aqui primeiro. Aí você falou da roda de negócios. Como é que eu faço essa abordagem, né? A roda de negócios, você fala no momento ali mesmo, depois que se apresentou, porque existem formatos diferentes. Ali ainda ou depois? Seria num segundo momento, acabou a rodada de negócio, porque acho que ali naquele... às vezes pode até ser uma rodada de negócios online, fica meio desagradável você fazer essa abordagem ali naquele momento, né? Tá, então... Olha só, se ninguém anotou nada até agora, não é do time que anota, presta atenção nisso que eu vou ensinar agora. É a técnica que quando eu aprendi e vi, eu chamei de 24, 7 e 30. Eu fui numa rodada de negócios, eu fui no encontro de network e eu peguei ali as pessoas. Eu tenho essa sensibilidade e vi que tem pessoas mais estratégicas que podem, de fato, precisar do meu produto, do meu serviço. Peguei o contato, me estabeleci ali. Em 24 horas, eu mando um oi no WhatsApp. Eu mantenho esse contato aquecido. É a técnica 24, 7 e 30. Então, eu mantenho esse contato aquecido. Como é que eu faço? Oi, Magali, tudo bem? Lilian Vieira por aqui. Nos conhecemos ontem na rodada de negócios do Mulherada. Que noite, né? Foi um prazer conhecer você e tanta mulherada bonita. Estou passando aqui para firmar o nosso contato, ficar aqui aquecido e me colocar à disposição para você, tá bom? Então, qualquer coisa, pode me chamar aqui que a gente pode conversar. 24 horas, eu mantive aquele oi aquecido. 7 dias, 24, 7, 30. Em 7 dias, eu vou chamar a Magali e falar, Magali, como é que você passou desde que a gente se encontrou lá na rodada de negócios? Você foi em algum outro evento? Mulher, eu quero estar conectada com mulheres. Se você for em algum outro evento, me chama para participar com você também. Manda aqui um oi. Quem sabe a nossa agenda funciona e eu vou com você. Queria aproveitar e convidar você para a gente tomar um café. Pode ser virtual ou presencial. Para você tá bom segunda-feira às 9 ou quarta às 16? Em 7 dias. Eu já estou tomando um café com a pessoa, eu falo de café presencial ou virtual, que eu venho com a minha caneca de café e aí eu faço, e aí eu falo, olha, aí nesse contato virtual, a pessoa vai falar, ai, que legal, a maioria que eu faço isso. Elas sabem que eu ensino sobre comunicação, teve uma que falou assim, gostei da abordagem, hein? Tipo, bacana. Tá aplicando técnica comigo, e eu dei uma de despercebida. O quê? Imagina, que isso? Mas fez o café comigo. Aí, ali, nesse café, eu apresento, falo, olha, eu percebi que você faz eventos, ou que vai ter um evento, tal, tal, tal. Se você percebeu que é na iminência, não espera 7 dias, faz antes, né? E aí, por que eu chamo de 24, 7 e 30? Porque até em 30 dias, o ideal é você fazer um negócio com ela. É vender, ou é falar, então eu quero nesse café virtual que vocês fizerem, ou presencial, você promove uma degustação, promove um negocinho para ela experimentar. Eu queria muito que fosse presencial, porque eu vou poder levar para você degustar aquilo que é a minha especialidade, que eu fiz exclusivamente, eu quero pensar exclusivamente para você e para os seus eventos, para a sua festa. E em 30 dias você fecha um negócio. Aí, no caso, nesse primeiro momento de 24,
eu não abordaria oferecer o meu produto. Eu só estreito contato. Isso. Aquece esse contato que aconteceu lá. Claro que dependendo do que rolou nessa reunião, que se foi muita conexão, eu já ofereço ali na primeira. Se o papo, olha só, não é tudo sobre o outro. Se eu mando para você e falo, Magali, que lindo você lá, gostei do que você falou, me conectei com você por isso, por isso, por isso, eu achei maravilhoso, estou passando aqui para estreitar nosso relacionamento, tá? Anota aí meu contato, não perde, escreve aí, Lilian Vieira, Rede Mulherada, tá bom? Um beijo. Aí você me responde, Lilian, que maravilha, nossa, adorei, tananã, tenho muita dificuldade, morro de vergonha de falar, mulher, pelo amor de Deus, preciso de ajuda. Eu não vou esperar 7 dias, não. Eu vou falar, mulher, quando nós vamos fazer um café? Eu já respondo. Percebe que é tudo que o outro me dá? Eu não vou esperar. Porque certo? mesmo nessa rodada, se essa pessoa ela já deixou aberta a necessidade dela, não tem que esperar, né? A necessidade dela eu atendo. Então, principalmente por ser uma rodada de negócios, onde as pessoas já sabem que quem está ali é para isso. Fazer negócio. Isso. Essa abordagem é um contato, vamos pensar que é um contato um pouco mais frio, que você está ainda desenvolvendo e aquecendo, por isso que eu falei, 24 aquece, 7 aumenta a temperatura, em 30, filha, vai com orçamento. Beleza. Vai com orçamento não, né? Fecha, porque tem que fechar. Tem que estabelecer ali e fechar. Respondi, Mar? Obrigada, Lili. Imagina, ali já no evento, caso aconteça, tem um evento que eu vou fazer, vou participar agora em setembro, e a gente está valendo passagem, que não é aqui, né? Aí o meu marido tá valendo passagem, tá caro pra caramba, muito caro, não sei o que aconteceu, Deus me livre, muito caro. E aí ele falou, por que você não volta no dia que acaba o evento, já, mais à noite? Aí eu falei, mas o evento, ele vai até 1 hora, mas geralmente, evento com mulher ainda, gente, pelo amor de Deus, atrasa, né? Vamos ficar um pouquinho mais. Mas você não pode sair 2 horinhas antes do evento? Eu falei, não. É a hora que eu vendo, falei para ele. É a hora ali que eu vendo, que eu me conectei com a outra, e eu vou chegar no finalzinho e falar, mulher, vem cá, quero te ajudar nesse evento seu aí. Quero estar com você. A outra falou na rodada de negócios que vai ter uma palestra e está com medo, não sabe fazer o roteiro dela, não sabe ajustar a palestra dela. Minha filha, eu vou voltar nela, não vou nem esperar amanhã. Eu volto ali no finalzinho da rodada, está todo mundo indo embora, eu venho e abordo ela. Olha, eu estou à sua disposição para tirar suas dúvidas, para ajudar você. Eu quero servir de fato você. Como é que você serve? Com o seu negócio, com o seu produto, com o seu serviço. E serve muito bem. Você entende, Má, que tudo vai depender do contexto e dessa conexão que a Fabi falou. De repente, a mulher deixou muito claro ali, tem uma festa para daqui 2 semanas, daqui 1 semana, e eu tô correndo e eu vinha, né, só faço isso e tem uma festa que tá me tirando o sono, pronto, usou essa palavra. Eu quero te ajudar a dormir bem. Pensar que pelo menos nessa parte do docinho aí você vai dormir bem. Pronto, pegou ela. Ela usou que tá perdendo o sono. Eu vou te fazer dormir bem. Perfeito. Certo? Fala, Lê. Na verdade, eu queria fazer 2 considerações. Essa primeira questão do contato depois de 24 horas, eu já tinha o hábito de fazer, então todas as rodadas que eu participava, eu pegava os cartõezinhos, e aí eu pedia a página no Instagram para seguir, enfim, até uma forma de me manter conectada, mas não fazia a abordagem dos 7 dias, que você citou. Então, eu parava aí nesse primeiro contato. E é claro, né? Se a pessoa me desse abertura, eu evoluía, mas eu não retomava depois de 7 dias. Então, já é uma dica super legal que você deu, que eu vou começar a fazer. E eu acho que o bacana, e que eu aprendi ao longo das rodadas que eu participei, dos eventos, é que as pessoas, geralmente, elas vão com aquela coisa, eu preciso vender, né?
E no meu caso, eu trabalho com serviço, né? E dificilmente eu vendo ali no momento, né? Eu vendo ali a minha imagem, eu não vendo o meu produto ali naquele momento. Mas eu acho que assim, a oportunidade que você tem, né, de criar conexões, de fazer parcerias, são imensas. Uma vez eu participei de uma rodada de negócios online do Sebrae e foi assim uma experiência horrível, que eu saí de lá super frustrada. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu me preparei tanto, que eu montei um material, porque era assim, tinha o comprador e os fornecedores entravam e tinham assim 5 minutinhos para falar. E a hora que eu entrei foi muito frustrante, porque o cara que estava ali para me ouvir, ele não me ouvia. Ele ficava assim, fulano, era um gerente de um restaurante. Fulano, tem que ligar para o fornecedor tal, tem que... E eu saí dali muito frustrada, muito chateada, porque eu tinha me preparado, montado o material tal. Mas olha que bacana, né? Por isso que eu acho que a gente não pode achar que é perdido, enfim. A coordenadora do Sebrae estava na sala. E depois ela me chamou, no particular. E eu vendi um plano de saúde para a mãe dela, que morava no Rio de Janeiro. Porque eu acho que ela entendeu ali o quanto eu tinha me preparado para estar ali, né? E aí até o que você falou, né? Não importa o que o outro pense a seu respeito, né? Eu saí de lá muito triste, muito chateada, porque eu achei que ele não, enfim, que ele não deu valor ao meu trabalho, tal. Mas eu estava ali preparada, né? E surgiu uma oportunidade de negócio depois. Então, assim, para mim foi uma experiência super bacana, porque ali eu entendi que, independente da circunstância, é importante que a gente esteja preparado ali para o momento, né? Que talvez não aconteça ali, mas você pode ter oportunidades futuras de negócio. E quando a gente trata com o ser humano, a gente está sujeito a, né? A gente precisa estar emocionalmente preparado, com estrutura, maturidade emocional e saber que ele foi mal educado. Ele não teve educação mínima para ouvir você, mesmo que ele não quisesse comprar. Ele estava ali participando dessa rodada. Então, ele foi já sabendo, ele foi mal educado. Mas é só isso, é sobre ele ser mal educado. Mas eu sei que a gente vai com expectativa, a gente se prepara, é mesmo frustrante. Só que a gente precisa ficar 3 segundinhos frustrado só, igual o Cristiano Ronaldo quando erra o gol. Só 3 segundinhos ele pensa naquela bola que foi, depois ele, próxima, próxima, próxima. Porque é gente, ser humano. E por isso que eu falo, para a gente se relacionar com gente, a gente tem que gostar e entender de gente. A primeira gente que a gente tem que aprender é a gente. Porque daí eu vou trabalhar meu esquema mental e falar, cara, é ele que é mal educado. E tá tudo bem. Mais uma carcassinha aqui, mais uma durezinha aqui que eu vou suportar. Depois dele, vai ser fácil. Né? Eu sei, é frustrante mesmo, mas 3 segundinhos só de frustração, bola para a próxima. Agora, uma coisa que você falou sobre o seu serviço, quem vende serviço assim que nem eu também não vendo nos lugares que eu vou assim de cara, mas é o que você falou. Eu fui num outro encontro de network e tinha um exercício lá, não fui eu fui participar do encontro de network, e o cara fez um exercício que era, eu tinha que sair dali, todo mundo tinha que sair dali com no mínimo 10 números novos de telefone no celular, 10 contatos novos de 10 pessoas no celular. E aí ele deu o comando, a gente começou a circular, eu cheguei para um cara e falei assim, olá, tudo bem? Bom, vamos lá, né? Você vai ser o meu primeiro contato da noite, porque eu quero fazer o exercício que o Rafael propôs aqui para gente. O que você faz? Aí ele começou a contar o que ele faz. Quando eu dou atenção para ele, falar primeiro o que ele fez para mim, qual é a pergunta que ele vai fazer na sequência depois que ele terminar? O que você faz? Ah, minha filha, me pediu para vender. E eu vou vender.
Aí eu falei, eu ensino você a, dentre esses 10 contatos aqui que as pessoas vão pegar, ser aquele que as pessoas vão lembrar e vão comentar sobre você no carro, quando você voltar para casa. Nossa, que legal, não sei o quê. Porque aí eu concluo. Porque o que adianta 10 números de telefone no seu celular se você não for o mais interessante, se as pessoas não quiserem te ouvir e não quiserem conversar com você amanhã? Então, o meu negócio eu não vendo ali na hora, mas eu vendo eu. Eu uso as cores da minha paleta, eu chegando. Ah, você vai, né, toda... Não, eu vou de tênis às vezes, se for, mas eu sempre tenho um elemento da minha marca bem pontual para levar. É o meu universo de marca que eu... Ah, mas eu faço os docinhos de festa. Tem universo de marca para quem faz docinho de festa. Tem uma coisa única da Magali, tem uma coisa única da Márcia, tem uma coisa única da Ernilma, uma coisa única da Rose, uma coisa única da Pepita. Pepita eu não vou esquecer nunca mais dela com esse colar maravilhoso. Não vou esquecer. Então, uma coisa que é só sua, muito natural, muito autoral. Por isso que eu falo do esquema mental. A gente precisa se conhecer, explorar esse poder pessoal, chegar uma estrutura aberta, receptiva, sorrindo, se conectando com as pessoas, sendo sempre gentil e simpática, ouvindo as pessoas, as conversas paralelas, e eu estou ouvindo aqui uma conversa paralela, é uma reunião de network, né, gente? Eu já fui num lugar que tem as panelinhas, assim, as mesinhas. Como é que você senta naqueles negócios? Se chegar atrasada, então, em evento assim, tá lascada. Porque todo mundo já fez a panelinha, como é que você vai chegar? Se não for assim, eu fui uma no ABC outro dia, tinha as mulheres sentadas, aí eu falei, posso me sentar aqui nessa roda de mulher bonita? Porque, eu quero ficar bonita que nem vocês. Ai, claro, por favor, pode. E já conversei, já peguei, já trocamos no Instagram. O que você faz? Pergunta para ela, ninguém vai perguntar para você, fica aquele coisa sepulcral, aquele silêncio sepulcral. Pergunta para você, me conta, o que você faz? Aí a outra, e aí, gente, como que a gente fica safo nas conversas? Repertório. A outra falou assim, eu não empreendo não, eu sou advogada, estou aqui só porque a minha prima me chamou. O que você vai falar para a criatura? Já era, se já foi assim, né? Traz alguma coisa. Eu sou formada em direito. Então você é colega de profissão. Aí você que não é, vai falar assim, mas tem um monte de gente assim, tem um monte de gente como você, de profissional que veio e vai ser picado pelo bichinho do empreendedorismo. Será que não? Repertório, jogo de cintura, rapidez. Como é que eu faço isso? Tem que ser um pouquinho de criativa. Como é que eu sou criativa? Eu tenho um módulo num dos meus cursos que a gente só fala sobre essa criatividade. Como é que eu paro e sou um pouco mais criativa e fico vendo nas histórias e no dia a dia, na rotina, coisas para virar história? Eu tenho que parar com aquele pensamento automático de novo, tenho que olhar as coisas, tenho que ser um pouco mais curiosa. Mas por quê? Mas por quê? E eu vou elaborando histórias. Quem me segue lá nas redes sociais, eu conto história o dia inteiro lá. Eu falo que quem segue os stories todos os dias ali, tem uma narrativa, tem uma história. Eu faço uma novelinha, deixo para o dia seguinte, construo o que eu fiz de manhã, eu trago a solução daquilo na tarde, ou trago o pico do problema na tarde. À noite eu soluciono. Eu quero que a pessoa assista a minha novelinha, porque eu falo que aquele é o meu canal de televisão agora. E eu faço o que eu quiser ali, é a minha programação. Então, eu sou a pessoa que eu ensino você a ser a pessoa que numa reunião de network, você vai ser aquela que as pessoas vão comentar quando elas estiverem indo embora. Nossa, eu quero aprender isso que você faz. Eu quero isso. Como é que é? Quando eu mando no dia seguinte o oi, ela responde rapidinho. A abordagem que eu fiz ontem. Então, como que você elabora o que você faz? De forma criativa e única. A mesma abordagem dá para pôr nos docinhos da Magali. Eu sou aquela que prepara, ou eu sou aquela que faz a sua festa ser inesquecível, porque a hora da sobremesa é a hora que está todo mundo esperando.
Ela não faz docinho, brigadeiro. Ela não faz isso, gente. Ela promove uma experiência com o docinho dela. A gente não vende o produto e o serviço, a gente vende a experiência. E a gente elabora isso, principalmente quem vende serviço. Isso aí que você falou. Eu não vendo lá na hora, eu também não. Mas eu deixo marcado na cabeça da pessoa alguma coisa sobre mim. Para ela lembrar de mim, para ela fazer alguma conexão na hora que eu mandar aquele WhatsApp. Não é mais um contato frio, zerado. Tem algum elemento ali já de conexão. Respondi? Acho que não tem mais pergunta, Fabi. Deixa eu ver a carinha de vocês. Não tem mais, Todo acho que mundo mais. com a cabeça aqui ligadona. A gente vai fazer o seguinte, então. A Pepita vai nos ajudar com a roupa que a gente vai no treinamento. Porque eu falo, gente, essas mulheres têm a Pepita aí que super contribui nessa rede e orienta para que todo mundo cuide muito bem da sua imagem. E eu vou passar para vocês direitinho todas as informações para a gente ter esse encontro presencial. E é claro que o que vocês vão fazer é também dar aquele depoimento delicioso lá na nossa rede para essas mulheres que perderam esse encontro tão rico, participarem com a gente aí do encontro presencial, né? Li, se você quiser soltar suas informações para encerrar, para a gente já faz. Eu quero só dizer que, para mim, de novo, vou reforçar o que eu falei no início, é um prazer, um privilégio conhecer cada uma das histórias, mesmo que pouquinho aqui, mesmo que assim, ó, vou olhar, eu quero ver presencialmente, eu vou lembrar de vocês ali, quero dar um abraço presencial em cada uma, se vocês tiverem o desejo, dizer que eu me sinto privilegiada. Eu, quando estou com outras pessoas, eu tenho o desejo de aprender com as histórias delas, né? Então, eu sou aberta para isso, eu gosto disso, estou esperando vocês, quero agradecer o tempo, porque por mais que a gente venda, que a gente queira vender, que é investimento financeiro, né, que a gente quer retorno financeiro na nossa história, vocês entregaram aquilo que vocês não vão recuperar mais. Dinheiro amanhã a gente trabalha e pega de novo. Mas vocês investiram em mim agora o tempo de vocês, que a gente não recupera. E eu honro demais isso, quero agradecer a cada uma de vocês pelo tempo, a gente ficou 2 horas, eu jurei que eu ia dar 1 hora só, cadê a Thaís? Não sei se ela está aqui mais. Gente, eu não consigo. Não consigo. Eu falei, meu marido, falei, eu vou dar uma aula, mas não vou demorar muito. Mentira. Acho que ele nem considera mais que eu falo isso, gente, porque eu não sei fazer diferente. E vai ser assim o nosso treinamento. Muito conteúdo. Espero revê-las. Muito obrigada. Quem quiser se conectar comigo lá na rede social, que é o Instagram, o perfil que eu mais uso, tem o canal no YouTube, tem o canal no TikTok, tem o canal no Pinterest também, que a gente está explorando agora, e a gente ensina as meninas também a ser omnichannel, tá em todos os canais. Trabalhar uma vez só e distribuir o conteúdo de forma estratégica nessas redes. A que mais eu estou ali, acho que todas vocês também, se quiserem, tá aí, ó, Lilian Vieira 7. Estou lá, manda um beijo para mim no direct que eu vou me conectar com você lá também. Fabi, muito obrigada. Eu desejo ter correspondido aí com você, a confiança, porque eu sei o cuidado que você tem com essas meninas. Então, muito obrigada. É um potinho de ouro, eu falo aqui, né? Exatamente por isso, porque elas dedicam o tempo delas nesse conhecimento, em tudo isso, a gente sabe o quanto isso é valioso. Vamos tirar a nossa foto para a gente postar antes da gente encerrar. Eu vou parar aqui, tá? Vou parar de compartilhar aqui. Pronto. Vamos lá. 1, 2, 3. Lindas, como sempre, vou colocar lá no grupo. Meninas, nos falamos, obrigado, eu tenho certeza que contribuiu muito com o desenvolvimento e o sucesso de vocês. Posso falar uma coisa? Claro, Pepe. Vou agradecer a Lília, falar para ela que amanhã, 24 horas depois, eu vou dar um oi para ela. Isso! Vou praticar. Perfeito, vou esperar. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite, meninas.